Fala, turma! Muito boa tarde. Que Deus possa abençoar a tarde de cada um de vocês. Como prometido, vamos aqui voltar às nossas aulas do mini curso. Então, dentro dessas aulas vão ser aulas, algumas vão ser um pouco maior, algumas curtas, tá? Então não tem uma regra, mas a intenção é ir mostrando para vocês pouco a pouco a minha visão do mercado, o que que é importante, o que não é, e por aí vai, beleza? É, eu recebo bastante pergunta em relação a marcações do Fair Value Gap, do FVG, e é disso que a gente vai falar aqui hoje, né, em questão da marcação e já explicar novamente para vocês em relação a quando é importante e quando não é importante, né? Quando você tem que dar um pouco mais de atenção e quando não, mesmo que segure, que eu vou explicar aqui, dentro desse movimento, tá? O primeiro ponto, pessoal, para a gente entender como fazer essa marcação do FVG, ele é simples, não tem segredo nenhum. Por exemplo, eu estou aqui no gráfico do Bitcoin lá no passado e se vocês repararem bem esses dois candles grandes, que é esse vermelho e esse branco, vocês vão ver que existe um vácuo de negociação aqui, ó. Tem um buraco desse lado. E aqui também, certo? A marcação é justamente isso. Isso é o FVG, é o buraco, certo? Ah, Smart, então como que eu vou marcar esse FVG? A mínima do candle que vem, no caso da venda, a mínima do candle anterior com a máxima do candle que vem depois. Esse buraco, pessoal, é o FVG e é assim que marca. Claro que existem várias situações que o mercado vai fazer FVG mais menor, que nem aqui, ó. Ó, aqui também é, ó. Vamos lá. Repare bem, a mínima do candle que vem antes e a máxima do candle que vem depois. Repare que o candle que vem depois ele é um candle que continua caindo, ó. O que importa, ó, é o buraco. Olha lá, olha a marcação. Ó, olha onde o mercado veio depois. Isso aqui num tempo gráfico menor é uma venda, né, no mercado de futuros, utilizando esse FVG semanal. Olha lá, ó. Aí entra todo um contexto. O mercado deixou a liquidez antes do FVG, o mercado vai lá e tchau para baixo. Certo? Deu para entender? A marcação é bem simples, tá, pessoal? Não tem segredo nenhum. A marcação é isso, só para vocês situarem. No caso da compra, a mesma coisa, só que ao contrário. Como que eu vou marcar? Olha os dois candles lá novamente. A máxima, aí inverte o papel. A máxima do candle que vem antes e a mínima do candle que vem depois. Isso no caso da compra, quando não houve negociação. Por exemplo, e se tivesse outro candle de compra aqui, ó? Se tivesse outro candle de compra aqui. Opa, e tivesse ainda um buraco, o FVG seria isso aqui, tá? Então essa é a marcação do FVG, é esse buraco. Repare que aqui, por exemplo, ó, nesse miolo, não existe esse FVG. Por quê? Vamos a esse candle, ó. Deixa eu pegar um que tá menos poluído aqui para que vocês possam entender. Pera aí. Ó, aqui, ó. Esse aqui tá bem interessante. Repare que o mercado começa aqui, é o que eu quero explicar para vocês. Nesse cara que eu estou marcando de amarelo. Então eu tenho aqui, ó, mínima dele e máxima dele, certo? O cara que abre depois dele, ó, ou esse cara grandão aqui, ele deixa a máxima lá em cima, ó. E a mínima dele aqui. Só que o que eu quero aqui, para dentro desse contexto, achar o FVG. Então eu tenho aqui a máxima de um suposto FVG que vai abrir, quer ver, ó? Deixa eu ver se dá para me pegar assim, aí. Pegar dessa forma. Beleza? Então eu tenho um suposto FVG que vai abrir. Por quê? Porque ainda não tem aquele candle de venda. Então se aquele candle de venda parar aqui, eu vou ter um FVG, ó. Vou ter um desequilíbrio aqui entre a oferta e a demanda. O FVG é isso daí, pessoal. Ele é um desequilíbrio entre a oferta e a demanda, tá? Onde ou teve muita compra ou teve muita venda e por aí vai. Ao pé da letra é isso daí, tá? É literalmente um buraco de negociação aí.
Então repare que agora, ó, para esse candle que abriu não deixar o FVG, para não existir o FVG, ele precisa vir até a máxima desse candle anterior, que nesse caso aqui é o 16.491. Se ele fechar essa zona, não existe, olha lá, houve o equilíbrio da oferta e da demanda. Aqui está equilibrado o preço. É isso que o mercado faz. O mercado aqui está sendo eficiente. Deu para entender? Então, nesse caso aqui, não existe o FVG. Porque o mercado fechou, ó. Olha lá a máxima do candle anterior. Então, não existe esse buraco. Diferente daqui, ó. Máxima do candle anterior, mínima do candle que vem depois. Olha lá o buraco. Esse cara não conseguiu fechar. Certo? Deu para entender até aí? Bom, Smart, beleza. E agora? Quando que a gente sabe que o FVG é relevante ou não? Quando que a gente pode dar mais atenção a ele? Lembrando que tudo é um contexto. Então, o que eu estou falando aqui para vocês, nesse momento, é apenas sobre quando quando um FVG ele pode se tornar importante. Porque não adianta também só ter o FVG e não ter outras situações como quebra de estrutura, confirmação do movimento e por aí vai, tá? O FVG só é importante para a gente, pessoal, quando ele faz uma captura de liquidez. Ou seja, quanto maior a manipulação de preço, mais importante esse FVG é para a gente. Certo? O que é isso? Deixa eu apagar isso aqui. Por exemplo, vamos lá. Deixa eu achar uma situação interessante aqui. Se tem, né? Aqui, ó. Esse movimento, eu posso considerar ele... Não quer dizer que não vai perder, tá, pessoal? Porque aí é uma outra história. Só para que vocês prestem atenção. Esse movimento aqui é importante. Por quê? Repare que logo quando o mercado sobe, ele vem aqui, faz um pivô de alta, deixando um fundo, manipula o comprador e o vendedor. Então ele manipula as duas pontas, faz um sweep de liquidez e aí o mercado sobe, rasgando tudo para cima, quebrando a estrutura. Esse FVG é importante para a gente. Na verdade, o importante ali é o order block nesse caso, mas como vocês podem ver, segurou no FVG. Certo? Nesse caso ele já foi consumido, ele já não serve mais pra gente. Mas ele é importante. Por que ele era, na verdade, né? Importante, porque ele consumiu, pessoal, consumiu não, perdão. Ele fez uma manipulação de preço, aonde os grandões ou as baleias que vocês conhecem, por exemplo, quando eles querem entrar no jogo, eles precisam de liquidez. Eles precisam da liquidez. Então, é isso que é importante para a gente. É isso que faz o FVG ser importante. Quando um grande player usa do seu poder para manipular o mercado, colocar o vendido na venda, colocar o comprado no lugar errado, ele tirar esses caras estopando essa galera para gerar liquidez para ele. E aí sim ele toma o mercado comprando tudo. Então, esse cara é importante. Quando ele vem através de um sweep de liquidez, por exemplo. Certo? Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Porque esse fundo aqui do Bitcoin, ele não serve de nada. E ele provavelmente só vai ser usado para uma espécie de manipulação. Por quê? Olha lá, poderia ter feito aqui um movimento muito bonito, ó. O mercado acumula, 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 acumula. Depois ele vem, pega uma vez o fundo, finge que vai subir, pega a segunda vez, finge que vai subir e pega a terceira vez. Se a gente está uma busca constante de liquidez e se os players quisessem entrar pesado aqui, cadê o FVG aqui nessa situação? Cadê o desequilíbrio, para que vocês possam entender, entre a oferta e a demanda? Não existe. O preço aqui está equilibrado. Foi apenas uma manipulação. Não impede de subir, igual vocês estão vendo que subiu. Mas é diferente de se apoiar numa zona dessa. Por exemplo, o que eu quero dizer? Ah, Smart, então se o mercado vir aqui, eu não posso comprar?
você até pode, mas seu risco é altíssimo. Lembra que eu tenho a expectativa do mercado fazer isso, ou seja, daqui ou seja dali. Mas como uma espécie de manipulação, justamente para deixar a galera comprada achando que aqui é um suporte, para futuramente o mercado pegar tudo isso aqui. Certo? Mas eu não posso colocar o meu suado dinheirinho numa região porque eu tenho a expectativa ou eu acho que vai fazer certo movimento. Eu tenho que esperar o mercado formar e fazer de fato o que eu tenho de expectativa para eu poder tomar uma decisão. Certo? Deu para entender essa parte? Aqui tem outro caso, eu quero que vocês prestem atenção, que a Smart, e nesse caso aqui, que ele também fez um sweep de liquidez, ó, fingiu que ia para cima, tirou os vendidos, veio aqui e tirou os comprados e subiu. Isso aqui também poderia ser bom. Porém, repare que quando o mercado também faz um sweep de liquidez nesse candle aqui, certo? O segundo candle semanal que sobe aqui, ele não deixa o FVG. E aí o mercado deixa no terceiro. Aí já não interessa mais pra gente. Entenderam? Por quê? A gente quer ver a captura de liquidez no mercado e a gente quer ver essa urgência de levar o preço para cima. É isso que o FVG faz. Tá? Quando a ideia do player capturar os stops e fazer a movimentação é justamente isso. Quer ver? Recentemente, foi no S&P 500, eu mostrei o sweep de liquidez lá do Covid, né? Tá pelo mensal que dá para ver melhor? Não. Pelo semanal dá para entender. Mas vamos lá. O mercado ele veio aqui, ó. Aí ele fez um baita de um sweep de liquidez e ele fez toda essa movimentação de alta, certo? O que a gente quer ver dentro do movimento é justamente isso. A gente quer ver essa movimentação do sweep de liquidez, por exemplo, e a reação do preço fazer esse movimento. Por exemplo, aqui, ó, cadê? Ó, o mercado fez lá o Covid, né? O sweep de liquidez e depois o mercado dispara para cima. Certo? É isso que a gente quer ver. É esse movimento. Então a intenção do sweep de liquidez, a captura do sweep de liquidez, igual a esse movimento aqui no mercado brasileiro, ó. Ó, o mercado vem caindo escadinha, 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 toma uma pancada para baixo e depois o mercado sobe forte. Olha lá o FVG. Ó, no segundo cara aqui, ó. Região fortíssima aqui. Diferente até dessa do Covid. Essa do Covid, um dia que o mercado entrar em crise, eles vão fingir que vai segurar aí um pouco, mas ela não segura aqui. Se o mercado voltar a esses patamares de preço. Agora aqui é diferente. Aqui o mercado segura. Entende? Por quê? É exatamente isso. A gente quer ver uma captura de liquidez, ó, que nem aqui, ó. Vamos lá, no mercado brasileiro. O mercado brasileiro que eu falo é o mini índice, tá, pessoal? O mercado faz toda essa acumulação aqui, no semanal. O mercado, ele pode subir aqui, ó, igual eu tenho explicado para vocês, e subir para depois ele cair lá, que é o que eu acredito que vai acontecer. Mas repare que quando o mercado entrar em queda, e a gente vai em algum momento, né, o que eu acredito, eu já expliquei para vocês que a gente deve subir e daqui a um tempo a gente deve supostamente entrar numa crise aí, né? Na verdade, supostamente não. A bolha da crise deve estourar e eles vão usar isso como derrubar o mercado de uma vez. Mas isso é um padrão normal do mercado, tá? Olha, repare bem no índice. O mercado vem aqui, faz um pivô de alta. Até aí tudo bem. Então, a expectativa é que o mercado volte, reteste e a partir daqui ele faça isso aqui. Já que ele deixou um fundo antes. Não foi o que o mercado fez. Ele fez lá o seu pivô de alta, voltou para fazer a confirmação, parou antes da POI, veio buscar a POI, beleza, não deu continuação. Aí o mercado vem e deixa um fundo duplo. Opa, peraí. Duplo não, triplo. Então tem algo errado. Por quê? Se os players estão querendo comprar barato para mandar esse mercado para cima, eu preciso aqui que tenha um desequilíbrio entre a oferta e a demanda, não um jogo de comadre para eu me apoiar. Entende, pessoal? Então, o que eu estou procurando dentro desse movimento é esse desequilíbrio, esse FVG após ele capturar tudo. Por exemplo, aqui. Vem aqui, espeta tudo, sobe deixando o FVG aqui. Aí esse cara que eu quero. Entende? Aqui, topo. No mercado.
Olha lá, mercado brasileiro. Isso, pessoal, como vocês estão vendo na tela, não impede do mercado cair. Mas é um ponto que vocês têm que prestar atenção que não dá para se apoiar. Porque se você se apoiar nisso, por exemplo, como compra em alguma moeda, provavelmente o mercado vai voltar e vai te tirar e não vai nem te dar dinheiro, na grande maioria das vezes. Então, porque a gente tem que tentar buscar movimentos de probabilidade. Certo? Repare que quando o mercado faz o seu primeiro topo, ó, ele finge que vai cair, volta lá subindo, e aí o mercado renova o topo, tirando os vendidos. Mas beleza, o mercado quer dar um sinal de queda. Se a gente pensasse que já poderia ser a distribuição e o mercado fazer ao contrário, ó, o mercado poderia ter feito isso aqui, vir para baixo primeiro. Mas aqui ele já denuncia o topo pra gente. Cadê o FVG aqui, ó? Se o mercado está capturando a liquidez. Ele pegou a liquidez aqui, beleza, esse candle tem que descer deixando o FVG. Então o primeiro candle pode ser que não tenha o FVG, mas o segundo candle da captura de liquidez a gente precisa que tenha. No terceiro candle já não importa mais pra gente, tá? Aí entra a questão de quando não é importante e quando é importante. Esse monte de FVG que tem no meio do gráfico, né? Porque qualquer monte de lugar tem. Por exemplo, ó. 1, 2, 3. Cadê? Ó. 1, 2. Esse aqui é importante, peraí. 1, 2, 3. 1, 2. Aí o mercado veio fechar. Como vocês estão vendo, o mercado veio fechar. Mas ele não é um ponto de compra. Ele não é relevante. Só houve desequilíbrio ali da compra e da venda, da demanda e da oferta, né? Naquele momento, mas ele não é um cara que a gente deve se apoiar. Entende por quê? Porque ele não pegou nenhuma liquidez, então ele não serve de nada. Deu para vocês entenderem? Por isso que eu não compro em qualquer FVG, por isso que eu não vendo em qualquer FVG e por aí vai. Beleza? Que nem aqui, ó. Esse ponto do Bitcoin aqui, pessoal, fortíssimo. Smart, mas ele passou reto. Passou reto porque a tendência macro é de alta, mas era um ponto fortíssimo, ó. Isso aqui era uma brecha para quem estava comprado no Bitcoin sair fora. Por quê? O mercado vem aqui, olha lá, olha o contexto que eu falo para vocês do mercado. O mercado fez toda aquela movimentação de alta, segurou no 50% e 61,8 zonas de manipulação. Aí o mercado finge que vai subir. Beleza, pagamos para ver a tentativa de subida do mercado. Chegou aqui, ó, o mercado não conseguiu. Olha o que ele fez, pegou a liquidez 2 vezes por sinal e depois ele deixou aqui, ó, o FVG. É um sinal fortíssimo para você sair do mercado. Primeiro ponto, ele não pegou a liquidez lá embaixo. Segundo ponto, ele está manipulando o topo com um rompimento falso aqui, deixando o quê? Um FVG. Isso é um sinal de desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Quer dizer que a venda aqui está muito forte. Entenderam? Deu para entender o contexto? O que eu quis dizer? Falando aí dos movimentos. Ó, e no caso da venda, mesma coisa. Esse FVG de meio aqui, ó, não serve de nada, só para ser fechado. Tá, pessoal? Não serve de nada. Belezinha? Pode ser que ele seja utilizado num tempo gráfico menor, de day trade de futuros, essas coisas sim. Mas pra gente de longo prazo, não. Beleza? Espero que eu possa ter sido claro na explicação. Fique com Deus. Até mais. Fui!